Deixa eu trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Não saia daí sem antes ouvir o que Deus tem para você. Muitas vezes pedimos muitas coisas a Deus, mas quando as coisas não acontecem do nosso jeito, a nossa fé oscila, né? Quantas pessoas falam de Deus, falam dos milagres, dos prodígios, do que Deus fez, mas muitas vezes quando você chega em uma certa situação da sua vida e algo te acontece, você faz a Deus um pedido. Pode ser uma cura, pode ser uma restauração, pode ser uma providência. E quando isso não acontece, geralmente sabe o que acontece? Você começa a murmurar, a questionar, a achar que Deus ele é teu servo, que ele tem que fazer o que você quer no momento que você quer. A fé genuína é você entender que Deus está no controle de tudo. Que mesmo que as coisas não aconteçam do seu jeito, da tua forma, no teu tempo, você entender que Deus ainda assim está no controle de tudo. A palavra do Senhor diz que quando Jesus estava ali no Getsemane e que ele sentiu o pecado de toda a humanidade sobre ele, ele falou: Pai, se possível for, retira de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Sabe, gente, muitas vezes na nossa vida a gente se encontra em uma situação que a gente tem que entender que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A palavra de Deus ela é plena em dizer que Lázaro estava doente. E suas irmãs disseram assim: Lázaro, preste atenção. Falou assim: mande chamar Jesus, diga a ele que Lázaro, aquele quem ele ama, que Lázaro era amigo de Jesus, estava doente. Diga a Jesus que ele venha. E a palavra do Senhor diz que Jesus não foi de imediato, Jesus foi depois. E quando Jesus chegou lá, Lázaro ele já tinha 4 dias morto. E aí, Marta, Jesus, se tu viesse no dia em que eu te falei, Lázaro não era morto. E Jesus sabia, porque Jesus ele não queria fazer uma cura na vida de Lázaro. O que ele queria fazer era ainda maior. O que é melhor, uma cura ou você ser ressuscitado? Então assim, a palavra do Senhor diz que Lázaro ele foi ressuscitado. Não sabemos de forma nenhuma o que Deus faz, mas a verdadeira fé é confiar, mesmo quando você não sabe. É como ele diz a Abraão: sai do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi chamado pai da fé porque ele apenas foi. Ele não sabia para onde ele ia, ele não sabia como ia sustentar aquele povo que ia com ele, mas ele foi. Então a verdadeira fé é você confiar, mesmo quando você não vê o caminho, mesmo quando você não entende, mesmo que as suas orações sejam de uma forma e as coisas aconteçam totalmente de outra forma, mesmo quando você se depara com a dúvida, com medo, mas confie, descanse seu coração em Deus, porque tudo é para a honra e glória dele, e ele é Deus. E ele sabe de todas as coisas. Então, se hoje as tuas orações não estão sendo respondidas da forma que você espera ou almeja, apenas confie. Confie porque ele sabe o que faz. E ele vai fazer da forma dele. E creia que a forma dele é melhor do que a sua. Hoje, aos 32 anos, eu tenho o meu relacionamento com Deus. E eu digo pra você, gente, que eu já fui uma mulher que murmurei muito, já fui uma mulher que questionei muito. Eu já fui uma mulher que eu não conhecia a Deus como eu conheço hoje, sabe? E hoje eu digo ao Senhor, nem tudo que eu oro a Deus acontece, nem no meu jeito, nem no meu tempo. Às vezes eu peço a Deus uma provisão e não chega, às vezes eu peço a Deus uma fartura e chega uma escassez. Eu peço a Deus um pagamento de uma dívida, quando eu vejo eu tô precisando fazer outra dívida. Sabe? Às vezes eu peço a Deus saúde, o que vem é a doença. Às vezes eu peço ao Senhor por uma vida e o que acontece é uma morte.
Às vezes eu peço a Deus tantas coisas e as coisas acontecem totalmente ao contrário. Mas de uma coisa eu sei, que o que Ele faz é bom. E depois, lá na frente, eu entendo que os planos dele é melhor do que o meu. E Ele sabe o que está fazendo. Então confia nele, descansa nele e saiba que Ele não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de tudo.